Marcação a mercado. Você já ouviu falar nesse termo? É um termo confuso ou é um termo confortável para você? Nesse vídeo, eu tenho o compromisso de fazer com que você termine esse vídeo sabendo o que é marcação a mercado, por que está sendo tão falado no mundo dos investimentos e como você pode se beneficiar dessa marcação ao mercado na composição do seu portfólio, né? A gente está passando por um momento em que as taxas de juros de longo prazo estão bastante elevadas, né? Então são momentos ali, nos últimos 10 anos, a gente só viu taxas de juros semelhantes às nossas atuais em 2015. Quando a gente olhava ali um Tesouro IPCA em 2015, a gente olhava um Tesouro IPCA vencimento 2035 e o juro estava ali IPCA mais 7, chegou a bater IPCA mais 7,80 e hoje do mesmo formato. Se a gente olhar um Tesouro IPCA 2050, está marcando ali uma taxa de IPCA mais 7,02. Então, como é que eu posso me beneficiar desse investimento no mercado financeiro? Então, olhando aqui, né, o Tesouro IPCA 2050 pagando IPCA mais 7,02, o Tesouro IPCA 2040 IPCA mais 7,14 e o Tesouro IPCA 2029 pagando IPCA mais 7,69. Diego, mas por que você está olhando o Tesouro IPCA e não o Tesouro Selic ou o Tesouro pré-fixado? O Tesouro Selic, basicamente, ele vai te render a Selic mais essa taxa de 0,05 ou 0,10 pós-fixado. Então, ele não tem muito esse efeito que a gente fala de marcação a mercado. Só se esse 0,10 mexer para 0,20 ou mexer para 0,01. O Tesouro pré-fixado, ele tem totalmente o efeito de marcação a mercado, mas como os vencimentos do Tesouro pré-fixado são mais curtos, esse efeito ele é reduzido. Então, o Tesouro pré-fixado 2028, pagando ali 13,29 de taxa de juros, se esses juros cai para 12, cai para 11, você tem um efeito de marcação a mercado, porém pouco potencializado. Se você tivesse um investimento para 2050, 2060 no pré-fixado, ele seria mais potencializado por conta do prazo. E assim por diante. Então, por esse motivo que a gente olha ali os tesouros híbridos, né, que é IPCA mais uma taxa pré-fixada, para a gente ter ali, né, o benefício dessa marcação a mercado. Então, olhando aqui, a gente montou uma planilhinha para mostrar exatamente o efeito de marcação a mercado e o efeito de apropriação de juros diária, que é basicamente o que a gente chama de accrual. A gente não precisa se atentar a esses nomes, mas exatamente esse é o nome da coisa. Então, eu coloquei aqui 100 mil reais, comprando o Tesouro IPCA 2050 a uma taxa, né, de IPCA mais 7,02, e estou considerando o IPCA a 4,50, que é a taxa, né, a meta mais 1,5 de banda para mais. O valor que a gente aplicou aqui de 100 mil reais, cada passagem do mês, no primeiro mês, né, 100 mil reais, de 1/10 de 2025 para 30/11 de 2025, vira 101.881. No segundo mês, 102, no terceiro, 103 e assim por diante. Ele cresce como um reloginho, porque ele cresce a cada dia que passa, ele cresce um dia dessa taxa anual de 7,02 e um dia da taxa, né, de IPCA que ia acontecer, da inflação que ia acontecer. Se a inflação for maior, o efeito de apropriação de juros diária é maior também. Se for menor, essa apropriação de juros é menor. Legal. Então isso aqui a gente chama de accrual, apropriação diária de juros. E quando é que eu vou ter, né, além dessa apropriação diária de juros, um efeito potencializador de ganho do meu portfólio? Quando eu tiver a marcação a mercado. Se a gente olhar no histórico passado, né, então a gente está falando de IPCA mais 7 agora, 7,02, mas a gente olhando aqui até pelo título mais longo que a gente tem aqui, de 2035, a gente chegou aqui no passado, em 2015, 2016, IPCA mais 7,80, e até no histórico mais recente também a gente chegou em IPCA mais 7,88, quase IPCA mais 8. E agora a gente está em IPCA mais 7,02. Quando a taxa de juros ela cai, né, então de 2016 para cá, houve essa queda na taxa de juros de longo prazo. Historicamente, entendemos que a gente está num pico de taxa de juros elevado. Então, se houver essa queda da taxa de juros, da forma como a gente teve a partir de 2016, o que a gente vai ter, né? Então, olhando aqui de novo no nosso modelo, a gente fazendo essa inversão, né, essa queda de juros em 1%, então você comprou IPCA mais 7,02 e o mercado começa a precificar IPCA mais 6,02, olha o que acontece com essa segunda coluna que a gente fala que é marcação a mercado. Ela é exatamente no gráfico, né, essa coluna laranja. Então o que acontece aqui? Além do efeito de apropriação diária de juros, ou seja, para cada dia que o seu título dorme na sua carteira, ele vai ter lá IPCA mais 7,02, né, para cada dia essa taxa anual, você tem o efeito de marcação a mercado.
Então, olha o que acontece aqui, olha, houve essa queda de 1%, essa queda pode ser no dia seguinte que você comprou o título. Se houver essa queda de 1%, você ganha em 100 mil reais, você ganha 23 mil reais, ou seja, 23% de marcação a mercado. Se houver uma queda de 1,50, 35% de marcação ao mercado. Quando você faz a aquisição de um título híbrido, né, IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada, é exatamente esse movimento que você quer enxergar no portfólio. Então, daqui um ano, por exemplo, em vez de você ter, né, a gente começou em outubro 25 nesse modelo, em outubro 26, em vez de você ter ali 112 mil reais, nessa linha amarela aqui, só com a apropriação de juros, você teria 112.833 reais. Com o efeito potencializador da marcação a mercado, você teria 147 mil reais. Então, basicamente é isso. Todo preço no mercado financeiro é expresso por algo lá na frente que você vai receber, um fluxo de caixa positivo que você vai receber, trazido a valor presente por uma taxa. Se essa taxa de juros é alta, o preço fica baixo. Se a taxa de juros é baixa, o preço fica alto. Aqui a gente está falando, né? Teve uma queda de 1,5%. Então, o que significa que essa taxa que era 7,02, ela virou 5,52%. Isso já aconteceu no histórico passado, né? Se a gente olhar aqui, o Tesouro IPCA, o 2035, olha, ele chegou a bater 5,27, 4,50, até no ápice da pandemia ali chegou a IPCA mais 2,99. É uma taxa que a gente acredita que não vai chegar novamente, mas IPCA mais 6, IPCA mais 5, isso pode acontecer. E quando houver essa redução de taxa de juros, independente de quanto tempo você tem o papel no seu portfólio, esse efeito de marcação a mercado de 35%, 40% pode acontecer e você pode ser muito bem beneficiado. Colocando aqui, olha, 2% de marcação a mercado, 46% de ganho só com marcação a mercado. A gente acredita que essa é uma arma poderosíssima para você ter no seu portfólio, respeitando o seu limite de risco, colocando ali na fatia de renda fixa, algo que é um pouquinho mais volátil, porque o Tesouro ele te confere, né, a possibilidade de compra desse título diariamente, então todo dia, né, o Tesouro coloca uma taxa lá para você sair com esse papel, e isso é muito benéfico para o portfólio. Então, eu espero ter aí, né, elucidado o termo marcação a mercado. A gente está à disposição, caso, né, vocês queiram colocar comentários para a gente responder referente à marcação a mercado, e se não ficou muito claro o modelo, a gente faz de outro formato diferente esse modelo. Aqui na Ativa Investimentos a gente está disponível ali para colocar números nas suas tomadas de decisões e fazer ali uma construção de portfólio de longo prazo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.